Breve apresentação das obras do filósofo romeno Émile Cioran publicadas no Brasil até o momento. Esse é o primeiro trabalho dele, escrito com 22 anos, ainda em romeno. Tem aqui o segundo livro dele, publicado ainda na Romênia, escrito em romeno, porém essa tradução é do francês, pelo José Thomas Brun, dos principais especialistas na obra dele, dos principais tradutores da obra dele no Brasil. Aqui temos outro livro escrito em romeno, mas já na França. Esse livro foi escrito em 1941, antes do primeiro livro escrito em francês, mas só foi publicado pela primeira vez em 2009, ou seja, uma publicação póstuma. Não foi ele que deu esse título. Se ele desse o título, acredito que seria algo mais específico, como sobre a decadência da França, que é disso que o livro trata. Não uma exposição geral da história francesa, da cultura, embora também trate disso. Que o primeiro livro escrito em francês, Breviário de Decomposição. Primeiro livro de aforismos. O outro é o Do Inconveniente de Ter Nascido. Tem apenas uma tradução portuguesa. História e Utopia. E aqui um dos últimos trabalhos dele, acredito que é o penúltimo, Exercícios de Admiração. Esses 4 últimos livros foram relançados pela Rocco por volta de 2011. Muita gente reclamou do acabamento, da qualidade, da baixa qualidade das folhas. Então, quando eles lançaram em 2014 ou 2015 esse livro, eles fizeram um acabamento melhor, usaram uma folha de qualidade, boa gramatura e uma lombada mais reforçada. Os outros livros, muita gente reclama que a lombada rompe, realmente tem que ter cuidado ao abrir. Fizeram um acabamento meio nas coxas. Eu acredito que eles não fazem isso com os lançamentos do Harry Potter, né? Agora vamos aqui aos livros, os estudos sobre o Cioran publicados no Brasil. Esse é o primeiro, lançado em 2004 pelo filósofo e jornalista italiano Rossano Pecoraro, que, embora seja italiano, desde o mestrado ele estuda no Brasil, se não me engano é professor de filosofia da PUC do Rio. Isso aqui é a reestruturação da dissertação de mestrado dele, com a apresentação do Franco Volpi, que é um grande especialista de Schopenhauer, italiano também. Que o primeiro livro organizado sobre o Cioran no Brasil foi lançado em 2011. A maioria dos especialistas, quase todos são brasileiros que participam com ensaios sobre o Cioran, mas ali é Catalina Helena Dobre, é uma doutora em filosofia da Romênia, uma conterrânea dele. Vale conferir o trabalho, o ensaio do Rui de Carvalho, que tem uma porrada de notas enormes. E no final do livro tem uma bibliografia completa de Cioran, tudo que ele lançou, todas as traduções para o Brasil, tudo já foi publicado sobre ele no Brasil, em revistas acadêmicas, em livros, todas as traduções em inglês, espanhol, italiano, alemão. Excelente trabalho do Dave Hedson, organizador, está bem enrolado com a justiça por ter apresentado diplomas falsos. Vai ter um trabalho muito competente aí. Esse é o trabalho mais modesto sobre o Cioran, publicado no Brasil. Provavelmente deve ser uma dissertação de mestrado também, porque essa editora Paco apenas lança trabalhos acadêmicos. E o último trabalho lançado sobre ele, esse último aqui é de 2015. E por último foi lançado aqui esse livro do Daniel Branco, que apesar de ser o último lançamento sobre ele no Brasil, já é o mais difícil de ser encontrado. E temos aqui também essa peça de teatro, que é para quem já está familiarizado com a obra do Cioran, do dramaturgo romeno Matei Vignetti.
para quem está familiarizado com a obra e com a vida dele, porque também trata de aspectos biográficos, como o Alzheimer e tal. E o livro que eu considero o melhor para iniciar nos estudos sobre o Cioran, que é esse livro que tem esse título meio enganoso, porque não tem entrevistas, tem uma entrevista. Metade do livro é uma entrevista, a outra metade é a análise de quase todas as obras dele. Não tem a análise da Transfiguração da Romênia, nem do Livro das Ilusões, porque eu acredito que o autor, Sylvie Giodot, deve ter analisado apenas os trabalhos dele traduzidos para o francês. Esse livro foi lançado em 1990 e a entrevista foi feita em 1988. Eu acredito que na época não tinha sido traduzido o Livro das Ilusões e a Transfiguração da Romênia só foi traduzido em 2009, porque o próprio Cioran tinha proibido que fosse traduzido devido ao teor fascista da obra. E tem aqui esse livro também, que não é um livro escrito pelo Cioran, mas organizado por ele, uma antologia de retratos. Cioran, como todo mundo sabe, era fascinado pelos filósofos moralistas, também os memorialistas franceses do século XVIII e XIX, e aqui ele organiza uma antologia de retrato e faz um prefácio com mais de 20 páginas. Apenas mais uma informação sobre esse livro é que ele tem alguns erros de tradução, a revisão deixou passar muitos erros ortográficos. Aqui o livro do Inconveniente de Ter Nascido é traduzido como do Inconsciente de Ter Nascido, mas fora isso dá para ler tranquilamente. Bom, além desses livros, tem um ensaio sobre ele no livro da Susan Sontag, A Vontade Radical, e também tem um ensaio do Clément Rosset no livro A Alegria e a Força Maior. Fora diversos não, mas alguns ensaios publicados em revistas acadêmicas vocês podem encontrar ali no livro Émile Cioran e a Filosofia Negativa, e algumas dissertações também.